Uma notícia importante em relação aos ataques a navios que estão ocorrendo no Mar Vermelho. As tarifas de transportes marítimos globais tiveram altas firmes e as empresas tiveram dificuldades para evitar com que os fretes subissem, depois que os ataques a navios na região impedissem o tráfego na principal artéria comercial do Canal de Suez. De acordo com o Investing, os ataques recentes do grupo iemenita Houthi, o grupo Houthi lá do Iêmen, aliado ao Irã, a navios de transporte marítimo, forçaram as empresas de transporte como a Maersk a reordenar sua frota para contornar o Cabo da Esperança, ou seja, dar uma bela de uma volta na África, evitando o Canal de Suez, que é a menor rota entre a Europa e a Ásia. Os ataques trouxeram lembranças de 2021, quando o navio de containers Ever Given, vocês devem se recordar bem disso, ficou atravessado no canal, bloqueando dezenas de outros navios por 6 dias. A atuação acaba fazendo com que os preços subam de forma abrupta, mas as tarifas ainda estão bem abaixo dos picos observados na pandemia. A gente vai te dar números para quantificar. Agora, um exemplo do problema que está ocorrendo na região é a Electrolux. A maior empresa de eletrodomésticos do mundo estabeleceu uma força-tarefa para encontrar rotas alternativas ou identificar prioridades de entrega, enquanto a IKEA alertou para possíveis faltas de produtos ali, principalmente na Europa. A IKEA é uma das principais empresas de lojas de imóveis que tem em algumas regiões do mundo, principalmente na Europa. Ontem, o preço para embarcar um container da China para o mar Mediterrâneo estava em 2.413 dólares. Isso representa, veja só, um aumento de 44% somente no mês de dezembro, devido exatamente a esses problemas no Mar Vermelho, contra 1.371 dólares observados ainda nesse ano, de acordo com Ethan Butchman, que é CMO da Freightos, uma empresa internacional de reserva e pagamento de remessas internacionais. Contudo, essa tarifa ainda é muito mais barata do que o ponto mais alto observado durante a pandemia em janeiro de 2022, quando o preço chegou a bater 14.158 dólares com a entrega de bens atrasadas por meses devido à ausência de navios e containers. Com a diminuição da demanda econômica mundial, particularmente na China, as empresas não têm conseguido encher os navios. O canal recebe cerca de 12% de todo o tráfego no mundo. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse ontem que o país está liderando uma operação internacional para proteger o comércio no Mar Vermelho, embora, como a gente tenha trazido ali na notícia referente à cotação do petróleo, o pessoal lá do grupo Houthi do Iêmen disse que não vai parar com os ataques mesmo com essa repressão norte-americana de alguns países aliados. Interessante notar, quando a gente lembra do que eram os principais debates em 2022, aquela pressão inflacionária, e muito se dava a acreditar que o problema era somente monetário, não que não fosse, mas a questão da quebra das cadeias logísticas realmente foi algo impressionante. E como é um fator distante, algo que a gente não costuma ver a cotação todos os dias, a gente acaba sendo até leviano ao comentar sobre esses fatores. Mas quando a gente percebe atualmente que o frete ao longo desse ano nessa região estava em 1.370 dólares, enquanto em janeiro de 2022 estava a mais de 14 mil dólares, a gente entende boa parte da pressão inflacionária que o Ocidente sofreu e o Brasil, consequentemente, aqui também, ao longo de 2022, foi um impacto bem pesado. Claro, o Banco Central fez o seu trabalho, a gente viu uma movimentação de convergência de inflação, ainda que não de forma sustentável, mas em 2023 esse movimento foi contido com a política monetária contracionista, mas também com as cadeias logísticas globais mais integradas, assim como era antes de tantos problemas que nós tivemos de 2020 até o início desse ano, principalmente.